E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Bem, essa aula de hoje, alguns alunos já tinham falado comigo, né? Ficam sempre me perguntando o que é que vai mudar nessa questão da ditadura, porque sempre ouviram falar mal da ditadura. E de uma época para cá, o pessoal mais velho fica comentando que a ditadura foi boa, né? E agora nós temos uma visão nova do governo, uma mudança nessa visão do governo, né? E aí eles estão sempre me perguntando: Paulo, o que é que muda? Como é que muda? Né? Como é que isso pode ir para uma prova de concurso? É por isso que eu vou gravar essa aula hoje falando sobre o regime militar no Brasil, né? De 64 a 85. E aí essa aula vai para uma aluna chamada Elana, né? Que fez aniversário recentemente e eu prometi gravar essa aula para ela. Parabéns, Elana. Então bora lá, solta a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Bem, ditadura militar, o governo militar, regime militar, Revolução de 64, tem um monte de versões para esse período da nossa história, né? Primeiro a gente vai situar a fase, né? Então a República Brasileira é dividida em 5 fases: República Velha, Era Vargas, Populismo, Ditadura Militar e Nova República, certo? Então ela é a 4ª fase da República Brasileira. Nós estamos vivendo a 5ª fase, né? Que é a Nova República, desde Sarney, né? Um dos períodos mais longos da nossa história. Tomara que não aconteça nada que mude isso. Quando eu estou em sala, eu costumo dizer que o governo americano é o mesmo, né? Então, o norte-americano, o governo é o mesmo. Eles anunciaram, criaram o formato, adotaram esse formato, eles vão adaptando aos poucos, né? E já está desde 1776 nessa situação. O Brasil não. O Brasil, cada momento da nossa história muda, né? Então, a gente já foi monarquia, já teve um momento em que a República Brasileira os estados tinham autonomia, seguindo o modelo americano, depois veio um centralismo com Vargas, depois veio a Era do Ouro, né? A política de bem-estar social, populismo, aí fecha tudo de novo, ditadura, aí reabre, mas reabriu demais, tem que fechar, né? Então essas mudanças na história do Brasil. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu sou de uma geração que os professores iam para a sala falar da ditadura militar e choravam, né? Muitos vivenciaram, né? A ditadura, a tortura, a perseguição. Então eu seria reflexo de um momento, de uns professores que nos passariam sempre uma imagem negativa sobre a ditadura militar. Mas dentro de casa eu sempre ouvi a outra versão, né? Então isso me traz curiosidade. Quando eu ensino, quando eu vou para a sala, eu não trabalho meu planejamento fechado, eu trabalho meu planejamento aberto, eu dialogo com os meus alunos, eu pergunto o que eles acham, né? E sempre ouço o lado de lá. Então eu resolvi fazer pesquisa, né? Eu procurei saber até que ponto há exageros, né? Até que ponto foi benéfico. E aí eu levantei pontos bem interessantes, o que me faz hoje ser neutro em relação à ditadura. Professor, você está dizendo que a ditadura foi boa. Não estou dizendo que a ditadura foi boa. Nenhuma ditadura é boa. Tá? Houve perseguição, houve tortura, teve tudo aquilo ali que a gente estudou nos livros, que os professores me disseram. Realmente aconteceu. Tá? Mas o que eu estou dizendo é que houve uns pontos positivos, sim. Né? Então a gente vai trabalhar sobre isso aí agora e vamos entender como é que isso pode cair em uma prova de concurso. Tá? A primeira coisa que vocês têm que visualizar é o que era o Brasil antes da ditadura de 64 e o que era o Brasil depois da ditadura de 64. Tá? O Brasil era um país atrasado, nós tivemos um leve surto industrial, um leve crescimento, né?
desenvolvimento no período de Vargas, com as estatais de base, depois com Juscelino, com a construção de Brasília, né, as estradas, indústria automobilística, metalurgia. Né, então realmente a gente estava engajando. Em Juscelino, o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano. Né, isso é um ponto importante. Então a população migrou para as áreas urbanas, mas as áreas urbanas não estavam preparadas para receber essa galera que veio do interior. Então houve, né, uma avolumação, uma massificação das pessoas nos grandes centros. Salvador, por exemplo, Salvador se restringia ao centro da cidade, à Ribeira. Então houve a necessidade de fazer um crescimento das cidades, né? A gente vai ver São Paulo se transformar com as obras de Maluf, as obras faraônicas de Maluf, a gente vai ver o Rio de Janeiro se transformar, e esse reflexo chega aqui em Salvador, né? A construção da orla do Rio Vermelho até Itapuã é uma obra nova, né? Tinha sido feita na ditadura militar, não havia nada, era água de um lado, areal e mato do outro, e a pista cortando tudo, Avenida Paralela, Shopping Guatemi, né, que era a terra do Bahia, onde seria construído o estádio do Bahia, a rodoviária, né, que inclusive já vai mudar de lugar. Né, então essas mudanças eram necessárias e durante a ditadura houveram essas mudanças. E tendo essas mudanças, ocorre também geração de emprego. Então a ditadura militar foi um período de forte crescimento econômico, né, o milagre econômico de alguma forma acabou dando certo, gerou emprego, né? A população realmente estava trabalhando, estava recebendo, estava consumindo, né? O consumismo era necessário para fazer a economia funcionar, né? A ponte Rio-Niterói, imagine o custo daquela construção daquela ponte, a geração de emprego que não foi. Né? Recentemente aqui em Salvador nós tivemos a construção do metrô, né, que está parado inclusive, mas eu já soube que vai ser autorizada agora a continuação da obra. Mandaram para mim ontem uma matéria falando sobre 2 novos pontos do metrô, que serão os pontos do Campo Grande e da Barra. Né? E aí me mandaram uma mensagem perguntando: professor, não entendi, vai passar por onde esse metrô? Deve ser subterrâneo, porque a gente está na Lapa, chega na Lapa e ele faz o retorno, então eu acredito que ali eles vão continuar, deve ter uma subida no Campo Grande e morre lá no Farol da Barra. Então, toda vez que há geração de obras, há geração de emprego. Então, há satisfação, o povo está satisfeito. Né? E isso é importante, porque eu estou dizendo de povo. Eu estou falando da população, eu estou falando de meu pai, minha mãe. Eu estou falando daqueles que antes da ditadura militar usavam ferro a carvão, né? Não tinham geladeira em casa, não tinham fogão a gás. Né? E o milagre econômico e a geração do emprego promovido pelo milagre econômico, né, permitiu a essas pessoas consumirem. Né? Então minha mãe usava ferro de carvão, e se agora ela pôde usar ferro elétrico, foi a ditadura que permitiu. Né? Comprar carro foi a ditadura que permitiu. A gente fala hoje, porque tem Minha Casa Minha Vida. Tinha BNH, Banco Nacional de Habitação. Aqui no estado da Bahia tinha Urbis, né, que construiu bairros populares como Cajazeiras e Mussurunga, que eram bairros populares, né, hoje não são mais, né, já estão praticamente no centro da cidade. Né, se você juntar Cajazeiras, Castelo Branco, Boca da Mata, Águas Claras, é uma população maior do que a de Aracaju. Né, então o aglomerado populacional teve que migrar e as obras foram importantes, foram muito importantes. Certo? Então houve sim, durante a ditadura, o que a gente pode pontuar de positivo foi a geração de emprego, né, o consumismo, a estabilidade econômica, a segurança, né, havia sim segurança. Né, se você for fazer uma contagem de todos que foram perseguidos, torturados, desaparecidos durante a ditadura, você vai ver que o número das pessoas, dos pobres, né, das pessoas em geral, que os índices são muito baixos, né, porque eram pessoas que não estavam reclamando. A gente durou mais de 20 anos e a população não ia à rua reclamar. Né? A população torcia a boca quando via: fulano foi preso por estar instigando contra a ditadura. Aí a pessoa torcia a boca e dizia: ditadura não, governo militar. E aí a pessoa dizia assim:
Se ele tivesse em casa, isso não tinha acontecido. Então a própria população apoiava, porque a população estava satisfeita. A gente tem que entender que a população, ela não quer saber se é direita, se é esquerda, se é ditadura, se não é ditadura. A população quer emprego, a população quer trabalhar e a população quer consumir. Se você permitir a ela tudo isso, você é maravilhoso. Eles não estão nem aí quem é você, pô. Né? Se você é Lula, se você é Temer, eles querem consumir. Então entenda que o povo não tem ideologia. E a partir do momento que o povo não tem ideologia, ele vai ser a favor do governo que mais lhe beneficiar. E nos anos iniciais da ditadura foi exatamente isso que aconteceu. Então o povo não estava chateado, o povo não ia à rua, o povo não reclamava e o povo ainda criticava quem ia à rua. Aí só dizia, professor, e quem é que ia para a rua? Porra, toda uma camada de intelectualizados, aquelas pessoas que pensavam, né? Então são professores universitários, estudantes universitários, estudantes, jovens, todos aqueles que de alguma forma entendiam que era uma ditadura e que não aceitavam, que lutavam por uma democracia, foram às ruas. E ao ir às ruas acabaram batendo com a polícia do exército, acabaram apanhando, acabaram sendo presos, muitos desapareceram, muitos foram torturados, certo? Isso tudo vai perdurar aí até 73, mais ou menos, 74, quando vem a crise do petróleo. E aí quando vem a crise do petróleo, e o governo não consegue manter o ritmo de crescimento, aí a população assume uma postura anti-governo. Então, após de 73, 74 é que os movimentos se tornam populares. Mas de 64 aí, até aí, 10 anos mais ou menos de governo, ninguém reclamou não, pô. Tá todo mundo satisfeito. Por quê? Porque todos esses pontos que eu levantei. Tá? Outra coisa também que é interessante, o pessoal diz assim, porque 64 teve o golpe, apesar do pessoal dizer que foi 64, o golpe realmente só aconteceu em 68, tá? Porque golpe é necessário que você vá de encontro à Constituição. Então se você rompe com a Constituição, você está dando golpe. E em 64 os militares chegam ao poder através da Constituição com o apoio do Congresso Nacional. Então não é golpe. Na verdade, todo mundo estava com muito medo. João Goulart chegou à presidência. João Goulart tinha tendências socialistas, era aliado da China e tinha uma forte possibilidade do Brasil socializar. E não era interessante naquele momento, porque era Guerra Fria. O governo americano era contra. Eles nunca iam permitir que o Brasil, assim como Cuba, virasse um país socialista. E aí houve toda uma pressão para que João Goulart saísse do governo. João Goulart, eles evitaram que João Goulart governasse com parlamentarismo. Aí teve um plebiscito, o povo foi às ruas e o povo decidiu, através de votação nas urnas, que o regime deveria ser presidencialista. João Goulart assume a presidência e já assume dando voadora na jugular. Rapaz, o negócio é reforma tudo, previdência, tributária, administrativa, agrária, a galera aí, epa, não é por aí não. Aí o Congresso se reúne, chama os militares e diz, a gente vai oficializar a intervenção militar. Então, os militares chegam ao poder em 64, com apoio do Congresso Nacional, isso não é golpe. Agora, só que a Constituição garantia a eles um mandato de 4 anos, e eles chegaram ao poder e não queriam sair. Então, quando eles sentiram o gostinho do poder, eles disseram, rapaz, a gente não vai sair não, a gente vai ficar por aqui. E aí eles vão fazer uma nova Constituição, vão rasgar a Constituição de 46, uma das mais bonitas, mais democráticas da nossa história, e vão oficializar o governo militar. Então sai Castelo Branco, que não fazia jus, não tinha um perfil que eles queriam, derrubaram Castelo Branco, e aí colocam Costa e Silva, que realmente era rígido, por isso também inicia o período da linha dura. Então Costa e Silva, Médici e Geisel são presidentes da linha dura, são os 3 presidentes rígidos do governo, são os chamados anos de chumbo. Então Castelo Branco sai, Costa e Silva, Médici e Geisel, e finalmente entra Figueiredo, que é o presidente da transição. Já estava instaurada a crise econômica, a inflação galgando altíssimas porcentagens, altos índices de desemprego, em decorrência da crise ainda de 73, que
levou outra porrada em 79. Nós precisávamos de um combustível alternativo para não depender do petróleo. Foi inventado o pró-álcool, né? A substituição pelo álcool, mas também não vingou. Hoje a gente usa etanol, né? Houve toda uma modificação para que a gente chegasse a esse ponto. Mas na época a substituição total pelo álcool não deu certo. E aí os militares entenderam que era necessário cair fora. Nessa de cair fora, eles entregaram poder a um civil que apoiava a ditadura. Não podia ser qualquer civil, né? Não podia ser Tancredo Neves, né? Tancredo Neves ia entrar dando voadora também, não podia. Nos militares tinha que ser alguém que fizesse vista grossa a todos os crimes que foram cometidos na ditadura. E quando eu digo todos, são dos dois lados, gente. E é isso que muita gente... Tem muito professor por aí que bate na questão errada, que ele chega lá e diz, porque proteger os militares. Não proteger os militares, não. Todos os crimes cometidos durante a ditadura militar foram perdoados dos dois lados. Seja da guerrilha, seja do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, que a ex-presidente Dilma fazia parte, ou seja, do lado dos militares, né, Ustra e etc e tal, não interessa, vai todo mundo ser perdoado por 50 anos. Foi o que o Sarney fez, bateu o martelo lá, perdoou, aí vem o concurso. O que é que muda no concurso? Nós nos habituamos recentemente, nós tivemos aí 15, 16 anos de governo de esquerda, né? Nós tivemos 8 anos de Lula e depois Dilma. Dilma autorizou a indenização a todos os que foram torturados na ditadura, inclusive ela foi a primeira a ser beneficiada com a lei que ela mesma criou, coisas de Brasil. Não sei, não vou afirmar, mas até então eu acho que Marcelo Rubens Paiva não recebeu um centavo de indenização. Para quem não conhece a história de Marcelo Rubens Paiva, o pai dele era o deputado federal Rubens Paiva, que desapareceu durante a ditadura militar, nunca encontraram um corpo. E aí não tem como justificar, como provar que foi a ditadura, então Marcelo até hoje não recebeu. Ele é autor de um livro que eu considero sensacional, que se chama Feliz Ano Velho. Né? Todo adolescente devia ler, eu li ele quando eu tinha uns 14 para 15 anos, me apaixonei pelo livro. Ele é um jornalista paulista, gente boa demais, escreveu sobre um acidente que ele sofreu. Né? Mas o livro não é depressivo não, o livro é alto astral o tempo todo, o cara é muito alto astral, certo? E... sim, o concurso, então, a gente visualiza esse lado negativo da ditadura, né? Durante mais de 15 anos eles ficaram ali batendo que foi ruim. Então foi formada a Comissão Nacional da Verdade, que não tem poder de condenar, de julgar, só de avaliar provas. Né? O receio dessa fase da nossa história sair de cena, desaparecer a documentação, então foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Alguns torturadores foram entrevistados, né? Entrevistados é a palavra correta. E agora nós temos uma inversão desses valores, né? Nós temos um governo hoje que defende o governo militar. Nós temos um presidente hoje que foi militar na época da ditadura militar, do regime militar. E a visão, então, seria uma visão de levantar os pontos positivos, né, que eu levantei no início do vídeo. Então, é importante vocês ficarem de olho nessas questões dos pontos positivos, porque sim, pode ocorrer uma mudança. Professor, como era antes do PT? Não se falava em ditadura militar. Né? Então, durante muitos anos, a gente evitava falar de ditadura militar nas provas. Eu disse, não se cobrava nas provas esse assunto. Se falava sobre as músicas, se falava sobre os artistas, né? Mas se evitava tocar muito no assunto. Tem um livro chamado Brasil Nunca Mais, foi escrito por padres que entrevistaram pessoas que sofreram torturas na ditadura. Meu professor de história, professor Pirajá, ele costumava dizer que se você torcesse o livro de história, esse livro era capaz de escorrer sangue, porque só tinha miséria no livro. E realmente o livro é um livro muito forte, muito pesado. Né? Então não se falava nada disso, evitava-se cobrar isso nas provas, porque ainda era muito delicado, muita gente viva, muito torturado vivo, muito torturador vivo. E aí o governo do PT aí assume essa visão negativa da ditadura e o governo atual vai assumir uma posição
positiva da ditadura. Então não é você esquecer tudo de ruim que aconteceu na ditadura, é você estar consciente de que houver alguns pontos positivos, né? Então o governo pode ir, as provas de concurso podem ir para um nível de um governo, né, que foi um governo de segurança, um governo de estabilidade, falar bem do milagre econômico, a geração de emprego. Então você tem que ficar concentrado por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Elana, beijo, minha linda, no coração, tá? Meus parabéns de novo para você. Tá? Beijo, galera. Boa prova aí para vocês, bom concurso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.